lhes tragam muitas alegrias e paz. Um abraço a vocês e que a Mãe Aparecida continue abençoando vocês e a todos nós. Gislaine, muito obrigada, viu, pelo carinho, muitas bênçãos para todos nós, procissão de Nossa Senhora Aparecida, e obrigada também pelo carinho, pela audiência, compartilhando, então, essa mensagem com a gente aqui no TJ. E ontem teve aniversário da nossa amiga aqui que trabalha com nosso colaborador, nosso colega de trabalho, o Osvaldo, a gente chama carinhosamente. Aí eu pergunto, e eu com isso? Parabéns você, meu querido, que Deus derrame suas bênçãos sobre você e Nossa Senhora e o seu manto sagrado. Parabéns, tudo de bom, felicidade e muita saúde para você. Agora eu quero falar com você que faz parte da nossa grande família, que é a família dos devotos. Você, com a sua generosa contribuição, ajuda a manter as obras evangelizadoras do Santuário Nacional da Casa da Mãe Aparecida. Também é levar diariamente essa mensagem de paz, de amor e de esperança para todos os lados brasileiros. Se você não faz parte, gratidão. Muito obrigado. Se você ainda não faz parte e quer conhecer mais, liga aqui para a Casa da Mãe Aparecida 0300 210 1210. Vê você também fazer parte da família dos devotos. O governo do Estado anunciou uma nova flexibilização do Plano São Paulo para o mês de agosto. Dessa forma, o Estado sai da fase emergencial. A decisão foi tomada pelo governador João Dória após redução de casos, internações e óbitos por Covid-19. E quem comemora essa notícia são os comerciantes. Desde o início da pandemia, o comércio varejista sofreu com fechamento ou reduções no horário de funcionamento. Muitos negócios fecharam, outros precisaram demitir e os que sobreviveram estão endividados. Quem fala com a gente mais sobre esse assunto é o Maurício Steinoff. Ele é o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo. Está aqui com a gente pela internet. Maurício, primeiro, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja bem-vindo aqui na TV Aparecida, falando para o nosso público aí do TJ Aparecida. Os lojistas estavam esperando essa notícia há um bom tempo. Eles se organizaram, se prepararam para essa retomada. Boa tarde, Maurício. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de poder falar com todos os espectadores da TV Aparecida. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, para nós entendemos que essa retomada, essa possivelmente, da ampliação do horário de funcionamento da loja, vai ser muito positivo. Então, o comércio, especialmente o pequeno varejo, depende de estar com as lojas, com as portas abertas, para poder atender o seu público. Maurício, uma boa tarde. A gente ouviu falar muito das perdas do ano passado até então. Qual a expectativa de retomada e de recuperação do comércio varejista com essa flexibilização? É muito importante. Se você observar na curva de levantamento do faturamento que ocorreu no ano passado, e a gente percebe que os segmentos que tiveram as portas abertas, além das especialidades, por exemplo, do material de construção, fechou 2020 em relação a 2019 com mais de 30% de crescimento. E o setor de confecções e calçado fechou ano passado com 35% de faturamento menor do que 2019. Então, essa possibilidade de poder atender mais pessoas, de poder estar mais tempo aberto, é extremamente importante e vai fazer, especialmente para o pequeno empresário, que não tem acesso ao e-commerce, ou que se utilizou das plataformas de e-commerce de varejo, poder retomar o seu faturamento, continuar gerando oportunidades e negócios. Agora, Maurício, diante desses prejuízos, das perdas acumuladas por esses anos, quais são os estímulos que o setor varejista precisa para essa recuperação definitiva na parte da economia? Bom, na verdade, a geração de emprego é comércio, varejo, só vende a população brasileira. Agora, eu não sei como é que a criança em casa, como é que vocês estão ali? Fazer pensamento, parcelar sua pequeno varejo, nós temos algumas linhas de crédito importantes, mas foram insuficientes para poder atender a demanda do pequeno empresário. Tivemos aí o comando agora de forma definitiva, mas ainda está muito pequeno a necessidade de crédito. Além
bastante a situação. A única solução que nós temos Esse braço. Isso. Uma agulha machuca você aí. Tá? E Maurício, a gente Uma sempre agulha fala machuca. também, cada um fazer a sua Viu? parte, valorizando Tá. o negócio local, pequenos negócios, empreendedores, e assim ajudando, uma mão lavando a outra, ajudando nessa retomada. E essa flexibilização chega numa boa hora, porque o Dia dos Pais está chegando, né? Uma boa data para o comércio também. Aproveita e fala pra gente dessa expectativa de vendas. Bom, nós fizemos ontem, nós encerramos uma pesquisa junto à logística sobre a expectativa de venda para o Dia dos Pais e em relação a 2020, já descontada a inflação, a expectativa é que seja 5% maior do que nós tivemos em 2020. Claro, né, naquele dia 2020 o faturamento foi menor do que 2019, mas isso significa uma retomada. Nós tivemos agora em junho um crescimento de 9,5% em relação a 2020, já descontado a inflação, vinha um processo de crescimento dessas vendas, diminuiu um pouco essa curva agora em junho, em 2020, no mês de junho, temos um período de aceleração de 10 pontos. Claro, sempre tivemos aceleração em cima de uma queda muito importante. Maurício, eu quero agradecer muito a sua participação. A gente deseja essa recuperação plena para o comércio varejista, ainda com os cuidados que a pandemia exige, mas já estava na hora dessa flexibilização e esse ponto positivo, né? De fato, o Dia dos Pais será um grande teste e tomara que seja positivo para o setor varejista. Muito obrigado, uma ótima tarde para você. Seja sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Obrigado pela oportunidade, estamos incentivando a manutenção do uso de álcool gel, medir a temperatura, uso de máscara. Eu quero encerrar desejando a todos que nos assistem saúde, força e prosperidade. Muito obrigada, uma boa tarde, Maurício. E diante das discussões, casos de crise e crise econômica, o coworking ganhou espaço para pequenos empreendedores e autônomos. O negócio é tão vantajoso que deve continuar mesmo com o fim das restrições. Quem olha uma sala decorada assim, imagina o quanto o proprietário planejou para investir e decorar o espaço conforme o seu bolso e gosto. Mas, na verdade, essa sala em particular, ele quase não usa. Ele aluga por algumas horas, por dias ou quanto for necessário. Uma nova versão do coworking. E você sabe o significado dessa expressão? É um local de interação e de compartilhamento de ideias e de espaço também. Essa o significado de coworking sofreu algumas transformações e, por causa da pandemia, ganhou também um formato híbrido, uma mistura de home office